Caríssimos concidadãos, Senhora Presidente da Câmara, Joaquim Judas, Senhora Presidente Carlos Humberto Carvalho, Senhora Vice-Vereador e Vice-Presidente da Câmara, José Gonçalves, Senhor Presidente Ricardo Louçã, Senhora Vereadora Amélia Pardal, Senhor Vereador Joaquim Barbosa, Senhor Vereador Miguel Cardina, Senhores Deputados Municipais, Carlos Guertes, António Maco e Alexandra Correia, Senhores convidados, distintos, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores. Vamos certamente partilhar 3 dias de transcendente importância e significativa projeção do nosso viver coletivo, das nossas vivências comunitárias, a pensar o futuro. É, pois, com emoção, orgulho e enorme satisfação que, em nome e em representação da Comissão Organizadora, declaro abertos os trabalhos em Assembleia Plenária do Congresso Almada. Congresso cujos trabalhos se iniciaram no passado dia 11 de maio e decorreram em todas as 11 freguesias do nosso concelho. Foram 11 debates concelhios, verdadeiras e participadas audições populares, com abordagens e temas variados, mas de grande importância no presente e para o futuro. Debateu-se e considerou-se o desenvolvimento local no contexto das alterações climáticas na freguesia da Costa da Caparica, História, cultura, património e desenvolvimento na freguesia da Almada, educação, inovação, cultura e coesão na freguesia da Caparica, estratégias para as frentes de água na freguesia da Trafaria, a água, o ambiente, a energia e ecoeficiência urbana no contexto da sociedade de baixo carbono na freguesia da Sobreda, conservação, reabilitação, renovação, reabitar que futuro na freguesia de Cacilhas, regeneração urbana, novas urbanidades, reciclar cidade na freguesia da Cova da Piedade, mobilidade, acessibilidades e inclusão na freguesia do Laranjeiro, paisagem, espaço público e imagem da cidade na freguesia do Fajó, coesão territorial, colmatação, reconversão e qualificação na freguesia da Charneca da Caparica e polaridades urbanas, territórios de oportunidade na freguesia do Pragal. São áreas, temas de grande importância e atualidade para o planeamento e desenvolvimento urbano sustentável e solidário que todos continuadamente desejamos para a Almada e os seus cidadãos. Hoje, aqui estamos novamente, agora em sessão plenária, para continuarmos a refletir, a aprofundar conhecimentos, a generalizar ideias, conhecer saberes, mas também para a apresentação das reflexões recolhidas nos debates efetuados e em outras formas de participação dos nossos munícipes, nomeadamente através da internet. Congresso que foi desde sempre assumido de forma clara, expressa e inequívoca por todos os membros da Comissão Organizadora que participaram e trabalharam de forma dedicada e empenhada na sua definição, programação e concretização como um congresso democrático, livre e aberto à participação de todos os almadenses. Congresso organizado por uma comissão, como referi, a Comissão Organizadora do Congresso, integrando o Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal, os e as senhores e senhores Presidentes das Juntas e Assembleias das Uniões de Freguesia, os representantes de todos os partidos representados na Assembleia Municipal, CDU, PS, PST, Bloco de Esquerda, CDS e PAN, e todos os senhores 10 vereadores da Câmara Municipal. Foi, sem dúvida, uma comissão fortemente e totalmente representativa. Senhoras e senhores, caríssimos congressistas, o lema do nosso Congresso, do Congresso dos Cidadãos de Almada, é inequívoco: pensar o futuro do concelho. Pretendendo que seja mais um grande momento de estarmos juntos, juntando-nos, espaço e meio de debate e participação cidadã, de partilha de experiências, de reflexão sobre os novos desafios e de projetar, de assumir como parte e pertença uma visão estratégica do futuro do concelho e do seu território a ser contemplada no Plano Diretor Municipal de Almada, que, como sabeis, se encontra em fase de revisão. Plano Diretor Municipal que, nos termos da Lei Nacional,
uma nova lei, o Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio último, e cito, é o instrumento que estabelece a Estratégia de Desenvolvimento Territorial Municipal, a Política Municipal de Solos, de Ordenamento do Território e do Urbanismo, o Modelo Territorial Municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Acabei de citar. É definido, assim, o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do município e o correspondente modelo de organização territorial, mas obedecendo às orientações estabelecidas, nomeadamente pelos programas de âmbito nacional. Pelo que quem é Governo Nacional, pela política que executa, a forma como governa, com quem governa e para quem governa, é questão também importante e até, em certos casos e situações, determinante para o desenvolvimento que se deseja. Senhoras e senhores, caríssimos e caríssimas concidadãos e concidadãs, depois de uma ruptura com o planeamento sem normas nem sentido do antes do 25 de Abril, Almada soube iniciar um tempo de construção de um novo modelo de planeamento e gestão do território, com a definição de linhas de orientação para o seu desenvolvimento solidário, equilibrado, sustentável. Temos o plano diretor ainda em vigor e temos o Conselho coberto de planos, programas, projetos e estudos que são a base de excelência do processo de revisão a decorrer. Ao longo de 40 anos do poder local democrático do Portugal de Abril, Almada, com os seus instrumentos de gestão territorial, cresceu, transformou-se e desenvolveu-se. Obra e feito do poder local na sua verdadeira, plena e constitucional natureza de pessoas coletivas territoriais, ou seja, não se pode nem se deve confundir o poder local, as autarquias locais, com os órgãos autárquicos. O poder local, as autarquias locais, são todos e tudo o que se encontra no espaço territorial e que concorrem para assegurar e prosseguir interesses comuns, tendo para tanto órgãos próprios representativos. É neste contexto que é importante e determinante falar de Almada e das suas gentes. Almada tem escolas, espaços de cultura, equipamentos sociais, infraestruturas desportivas. Almada renovou-se, qualificou núcleos urbanos, criou novas centralidades, projetando uma estrutura polinucleada de desenvolvimento e a referência de uma vida social nos caminhos para crescentes padrões de qualidade e bem-estar. Almada tem vida própria, afirma a sua centralidade na área metropolitana de Lisboa. É considerado um concelho desenvolvido e qualificado em todos os estudos e estatísticas oficiais, em lugar cimeiro nos principais indicadores de desenvolvimento e de qualidade de vida e bem-estar diante os 308 municípios do país. Este nível de desenvolvimento e indicadores de qualidade de vida são obra dos autarcas eleitos, de todos os eleitos, do seu labor, empenho e desempenho. Mas por ser determinante, nada teria sido certamente conseguido sem o trabalho, dedicação, participação e empenho dos trabalhadores das autarquias, dos homens e mulheres do movimento associativo, das coletividades, dos clubes e associações, dos bombeiros, das instituições particulares de solidariedade social, das comunidades escolares, dos homens e das mulheres do saber e da cultura, dos profissionais de saúde, dos agentes de segurança, do labor das empresas e organizações, dos jovens, dos muitos e muitos milhares de cidadãos, trabalhadores e residentes que diariamente se empenham na dinâmica de desenvolvimento e progresso da nossa comunidade de concelhia, de amor pelo sentimento de pertença à sua rua, ao seu bairro, à sua freguesia, à sua cidade e ao seu concelho de Almada. É este o verdadeiro poder local da Constituição do Portugal de Abril. Temos insuficiências ou deficiências, sim. Aqui e ali podia-se ter feito um pouco mais, até melhor e ou diferente. Certamente, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas, meus amigos, caríssimas senhoras e senhores, muito se fez, que grande volta já se deu. Recuperou-se atrasos de décadas e Almada vem-se afirmando no contexto regional e nacional com pujança, protagonista, solidária e de progresso. Caríssimos concidadãos, senhoras e senhores, estamos juntos para mais este ato de cidadania. É o Governo do município, o seu desenvolvimento, a causa deste nosso encontro.
Também, certamente, de anúncio da ambição do futuro, do empenho continuadamente militante de progresso da nossa terra. Hoje e aqui, nesta Assembleia que nos junta na centenária Academia Almadense, estamos para pensar o futuro do Conselho e, assim, a construir futuro. Estamos continuando a dar asas ao sonho do 25 de abril de 1974. Na afirmação desta nossa terra concelhia, de território de esperança, espaço de confiança, de projeto humanista e de ampla participação e construção diária. Participação dos cidadãos, cada vez a mais atual e caracterizadora da qualidade da democracia, o Estado da cidadania e a participação para a construção da cidade dos cidadãos. A grande questão não é só governar para, a grande questão é também governar com os cidadãos. É verdade que em Almada, desde a madrugada libertadora do 25 de Abril, foram desenvolvidas excelentes experiências de trabalhar para os cidadãos e com os cidadãos, de participação e partilha. E estou certo de que muitos dos que aqui se encontram ainda se lembram da Assembleia Popular do Concelho de Almada, do Conselho Municipal, do Plano de Intervenção Social Articulado do Concelho de Almada, conhecido pelo PISACA. Mas também se lembram das iniciativas mais próximas e dos nossos dias, como o Fórum Municipal da Juventude, o Conselho de Segurança dos Cidadãos de Almada, o Conselho Local da Ação Social, o conhecido CLASA, do Conselho Municipal de Educação, as visitas e assembleias de cidadãos em todas as freguesias, das sessões para debater o presente e construir o futuro, dos fóruns de participação pública, das opções participadas na elaboração dos documentos previsionais, os períodos de intervenção dos cidadãos nas reuniões plenárias dos órgãos autárquicos. Mas importa, e hoje estamos a fazê-lo com este Congresso, Almada, reforçar a promoção da participação dos cidadãos. Generalizar formas práticas de auscultação e consulta sobre as decisões mais importantes para a vida do município e o bem-estar dos seus munícipes. Quanto mais integrarmos o cidadão como sujeito nos projetos da comunidade e para a comunidade, e quanto mais for tido em consideração o direito, o interesse, as aspirações de cada um dos cidadãos, mais asseguraremos quer a democraticidade, quer a eficácia da gestão autárquica e do governo da cidade. Reforçaremos a autoestima e o sentimento de pertença à coisa e causa públicas e assim, com os cidadãos, estaremos a construir certamente melhor cidade. Bem-ajam todos vós, votos deste excelente Congresso. O futuro espera-nos e vamos certamente ter futuro. Viva a Almada participada e cidadã. Muito obrigado. A palavra ao nosso Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Judas. Boa noite a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras vereadoras e senhores vereadores, Senhor Presidente Ricardo Louçã, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, senhoras e senhores eleitos nas autarquias, locais do Concelho de Almada, minhas senhoras e meus senhores almadenses. Quero iniciar o primeiro Congresso Almada saudando e agradecendo vivamente a todos, e são muitos, quantos se disponibilizaram para intervir ativamente nas sessões preparatórias deste Congresso, que decorreram, nunca será demais sublinhar, nas 11 freguesias do nosso Concelho, durante o passado mês de maio. Quero igualmente agradecer à Comissão Executiva, aos técnicos e trabalhadores envolvidos na organização deste importante, aberto e democrático momento de reflexão, participação e cidadania, pelo intenso trabalho realizado num curto espaço de tempo, o qual nos permitiu desaguar hoje nesta primeira sessão plenária do Congresso Almada. O trabalho prévio desenvolvido nas nossas 11 freguesias constitui um património de conhecimento e saber que registámos na íntegra nas sessões gravadas, assim assegurando a disponibilização de um importante e rico acervo de contributos que a muito nos ajudarão a enfrentar e responder aos desafios do presente e do próximo futuro. Este momento de reflexão e debate sobre a realidade atual do Concelho
e sobre as perspectivas de desenvolvimento que se rasgam ao seu futuro próximo e aos seus cidadãos, que concebemos desde o primeiro momento como um espaço aberto e plural, mobilizou a participação de mais de 800 almadenses nas sessões preparatórias, assumindo grande importância e significado por ter possibilitado um debate e uma reflexão já muito aprofundados em torno das grandes questões que se colocam às cidades e ao desenvolvimento urbano. No momento em que iniciamos o Congresso, permitam-me que vos coloque 3 questões prévias. A questão do modelo, do tema e da data do Congresso. Relativamente ao modelo que escolhemos, pretendemos que o Congresso se afirme como expressão da dinâmica, envolvimento e participação dos munícipes na definição do modelo de cidade e das linhas do seu desenvolvimento e das respectivas prioridades, adequando naturalmente esta forma de expressão com outras que lhe são complementares no plano da democracia participativa. Pretendemos também promover ativamente a articulação do Congresso com os compromissos e a expressão da vontade dos almadenses resultantes do processo eleitoral e com as dinâmicas políticas delas resultantes, expressas nos órgãos das autarquias locais eleitas, únicos que detêm a legitimidade democrática para gerir fundos públicos e serviços públicos, mesmo que possamos conceber que uma parte desses fundos ou serviços possam ou devam ser destinados a fins que reconhecidos grupos de cidadãos melhor entendam. Orientámo-nos por um modelo que conhece a sua gênese numa vontade consensual de reunião de todos os autarcas eleitos nas freguesias e do município, de onde emanou uma comissão organizadora, na qual todos os órgãos e todas as sensibilidades políticas tiveram lugar. Acordámos que do Congresso não resultariam conclusões obtidas por consensos ou votação, mas sim relatórios de participação que tentaremos que se constituam como repositórios de múltiplas, variadas e, porventura, contraditórias contribuições. Quanto ao tema que adotamos, o Congresso tem como objetivo central proporcionar uma reflexão sobre linhas de desenvolvimento estratégico para o município. Avançamos neste quadro com 2 referências essenciais. Uma primeira, a reflexão sobre o impacto do processo de agregação de freguesias no nosso município. Uma segunda, a reflexão sobre os grandes temas que devem estar presentes no processo de revisão do Plano Diretor Municipal que está em curso. Se sobre a primeira, relativa ao processo de agregação de freguesias, não se reuniram as condições para que pudéssemos lançar o debate, o mesmo não aconteceu relativamente à temática envolvida no processo de revisão do PDM. Graças ao empenho e disponibilidade de um vasto conjunto de gente sabedora e de boa vontade, foi possível fazer progressos nesta abordagem, congregar e carrear informação que alimenta o debate que hoje iniciamos. Sobre a data do Congresso, a terceira questão prévia, há que dizer que, de facto, o voluntarismo com que admitimos a realização do Congresso no primeiro trimestre de 2015 ou no último trimestre de 2014 não se conformou com um conjunto de outras matérias, e são muitas, a que nesse período foi necessário dar resposta. No final de 2014, a preparação, discussão e votação do orçamento e das grandes opções do plano. No primeiro trimestre de 2015, a necessidade que se impôs de definição da nova macroestrutura da Câmara Municipal, uma exigência colocada pelo calendário e pelas circunstâncias com que nesta matéria e nos últimos anos os municípios têm sido confrontados. Do mesmo modo, é para todos óbvio e facilmente compreensível que o último trimestre de 2015 estava também inviabilizado como data para a realização do Congresso, considerando as eleições legislativas apontadas para essa altura do ano. Entre organizar ou não organizar o Congresso, optámos por fazê-lo, correndo os riscos de um período demasiado curto para a mobilização e debate de tão importantes questões, e o facto de o plenário vir a coincidir com o encerramento do ano letivo e em pleno período das festas do Conselho. Avançadas as razões do modelo, tema e data, razões naturalmente sujeitas a observação crítica,
fica por considerar a proposta de que no final de 2016 nos voltemos a reunir, porventura com outros temas e mais espaço para debate prévio, robustecidos com os ensinamentos desta experiência e convictos que, com o impulso desta nossa iniciativa, levaremos mais longe o processo de mobilização e participação dos nossos municípios e fregueses na construção de uma vida melhor. Minhas senhoras e meus senhores, sendo difícil definir um tema de maior relevo que as linhas estratégicas de desenvolvimento do Conselho, tendo como referência a revisão do Plano Diretor Municipal, para a reflexão conjunta, importa, no entanto, saber em que condições nos encontramos para dar sequência prática ao que nos propomos. Importa ter a consciência plena sobre se dispomos das necessárias condições para realizar o que nos propomos e, no caso negativo, o que fazer para criar essas condições. Em comunicação, a credibilidade do emissor é uma questão central. O mesmo se passa aqui e agora. Que credibilidade têm as autarquias ao proporem-se, independentemente das forças políticas que as governam e do empenho das populações que servem, a alcançar determinados objetivos? No último Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, os municípios consideraram 3 questões críticas para a robustez e sustentabilidade do poder local. O que significa, por outras palavras, 3 questões essenciais para que sejam garantidas as condições para o cumprimento da missão que nos está cometida pela Constituição da República e que as populações de nós esperam. A questão da autonomia do poder local, a questão do seu financiamento, a questão das suas competências. As 3 matérias estão profundamente relacionadas, porque se trata de colocar no centro do debate estas matérias e não avançar de imediato aquilo que é o nosso entendimento sobre elas, remetemos-nos aqui às considerações que sobre elas teve o Congresso da Associação Nacional de Municípios realizado no final de março e que foram inscritas na resolução aprovada. Assim, sobre a autonomia, disseram os municípios portugueses, e passo a citar: só há poder local quando as autarquias locais são verdadeiramente autónomas e têm um amplo grau de autonomia, isto é, quando forem suficientemente largas as suas atribuições e competências, quando forem dotadas dos recursos materiais suficientes, bem como quando dispuserem dos meios humanos e técnicos necessários para as prosseguir e exercer, e ainda quando não forem controladas nas suas políticas locais pelo poder central. Ao contrário disso, e continuo a citar, são muitos os exemplos de violação da autonomia, tais como, desde logo, ao nível do financiamento das autarquias locais, subvertendo a repartição dos recursos públicos constitucionalmente consagrada, das alterações avulsas nos limites de endividamento municipal introduzidas nos vários orçamentos de Estado, das isenções pelo Estado de impostos e taxas que constituem a receita municipal, das obrigações de redução dos recursos humanos dos municípios e limitações injustificadas na renovação e recrutamento do pessoal, na contratação coletiva, da redução do número de dirigentes municipais, das restrições às formas de organização das estruturas dos serviços municipais e da autonomia da gestão municipal, que é colocada em causa pela lei dos compromissos e pagamentos em atraso. E tenho estado a citar e vou continuar a citar. A autonomia das autarquias locais, considerar os municípios portugueses, é um instrumento ao serviço da satisfação dos interesses próprios das populações, mas é, sobretudo, um dos pilares do regime democrático pela proximidade e pelo espaço de participação na gestão das políticas públicas que proporciona. As autarquias locais, como o Estado, só se compreendem como formas de organização política e de participação das populações, tendo por objetivo a resolução dos seus problemas. Os municípios existem para servir as populações, para responder cabalmente aos seus anseios e às suas necessidades. E a resolução da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, no seu Congresso, abordou também as questões relacionadas com o financiamento. E volto a citar. Também as autarquias locais têm sido fortemente afetadas pelas políticas recessivas, principalmente no que se refere ao seu nível de financiamento e à sua capacidade de gestão, encontrando-se numa situação de grande dificuldade. É tempo de estabilizar o quadro das finanças locais, reequilibrando as transferências financeiras para os municípios.
é necessário ainda colocar um termo nas alterações sistemáticas e casuísticas à Lei das Finanças Locais, nomeadamente através dos orçamentos de Estado, garantindo-se de tal forma estabilidade e previsibilidade financeira aos municípios. É também urgente acabar de vez com a consignação, cativação e retenção de receitas a que os municípios estão obrigados, em violação dos mais elementares princípios da boa gestão e da autonomia do poder local. E, continuando a citar, é incomportável a redução progressiva do peso do financiamento dos municípios pelo orçamento do Estado, o qual deveria conduzir à correção das simetrias, quer no conjunto das receitas fiscais, quer no conjunto da despesa do Estado. E sobre as competências, considerou a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. As transferências de competências têm que ser acompanhadas dos meios e recursos financeiros que assegurem a sua concretização. Uma verdadeira descentralização tem de abranger todo o território e as suas comunidades locais, mas não pode, em qualquer circunstância, colocar em causa a prestação das funções sociais do Estado. Qualquer transferência de competências deve ter como desígnio a melhoria do serviço a prestar às populações. O processo de descentralização administrativa tem que ser propiciador da igualdade de oportunidades para todos os municípios e para todos os cidadãos. E, citando ainda, o respeito pelas autarquias locais e a sua valorização devem constituir-se como desiderato para todos aqueles que exercem responsabilidades políticas, desde logo na Assembleia da República e no Governo, importando no calendário político que se aproxima a nível nacional, aproveitar a oportunidade para, de forma corajosa, implementar uma agenda de sentido reformador com uma vertente legitimadora e democrática. O desafio que se coloca e o repto que se lança aos agentes políticos é o da construção de um poder local forte, que fomente o desenvolvimento, que satisfaça às necessidades essenciais das populações, que seja respeitado nas suas atribuições e competências e na sua autonomia de gestão. Fim de citação. Estamos, pois, longe, nos sentimentos e nas palavras dos autarcas, das alamedas de glória com que ultimamente têm tentado traçar o nosso futuro. Sim, as autarquias podem ir mais longe na sua contribuição para o progresso e bem-estar das populações. Mas é preciso que nos deixem ir mais longe. O município e as freguesias da Almada estão em condições de dar e estão a dar esse contributo. A Câmara Municipal de Almada mantém o apoio ao desenvolvimento económico, designadamente, através do fomento turístico na Frente Atlântica e na concretização de uma política cultural marcada por uma aposta de excelência. Estamos disponíveis para o fomento da educação e formação, para dar uma atenção particular ao desenvolvimento de atividades assentes na aplicação de novas tecnologias e para encontrar soluções de recuperação e revitalização do património. Mantemos a isenção a 100% das taxas para indústrias tecnológicas e de 80% para outras indústrias e para os projetos turísticos. O país pode contar connosco, desde a Fonte da Telha até à Cova do Vapor, desde a Cova do Vapor até ao Alfeite. Das frentes de água ao interior do concelho podem contar connosco, mas deixem-nos trabalhar. Repito, os constrangimentos que nos são colocados em matérias de recrutamento pessoal, de organização dos serviços, dos horários de trabalho e da contratação pública, e agora também agravados em matéria de planeamento e gestão do território, não são compatíveis com os que nos pedem e que temos condições para dar. Dar é possível, mas apenas com autonomia real, com financiamento justo e competências adequadas. Propositadamente, não vou aprofundar um outro conjunto de grandes questões que se colocam à capacidade dos municípios em concretizar a sua missão, pois elas estarão certamente presentes nas intervenções que se seguem e nas sessões de trabalho que decorrem no dia da manhã. Refiro-me às questões que se prendem com os instrumentos de gestão do território, com a sua eficácia, o seu âmbito, hierarquia, mecanismos de aprovação e ação, tanto na sua consideração específica como nas relações tutelares, que não poucas vezes deveriam remeter para autoridades de âmbito regional que carecem de existência, legitimidade ou poder efetivo e democraticidade. Mas ainda aqui, também ao nível dos instrumentos de gestão do território, a recente publicação do Decreto-Lei 80 de 2015, dando conteúdo instrumental ao edifício legislativo que tem por base a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, se apresenta como uma ameaça mais à autonomia dos municípios.
Este novo instrumento legislativo, que tanto relevo tem nas matérias em reflexão do nosso Congresso, reserva para a Administração Central a definição de estratégias para o território, permitindo uma leitura que deixa aos municípios o dever de mera transposição dessas estratégias para os planos territoriais. Ou seja, dando uma capacidade supletiva de ingerência da Administração Central no âmbito do planeamento territorial local, sem respeito pelas competências e autonomia dos municípios. Finalmente, quero abordar convosco um conjunto de questões que, do presente para o futuro, e onde quer que coloquemos o olhar, não podem deixar de ser levadas em linha de conta. Algumas delas abordadas nos debates já realizados. Refiro-me ao ambiente, aos recursos, à mobilidade, à democracia. É evidente que as questões da preservação e sustentabilidade ambiental adquiriram um papel central no planeamento, fruto do conhecimento científico, do debate, dos interesses económicos e do impacto no dia-a-dia dos cidadãos. A arquitetura e a engenharia das urbes não dispensam a consideração dos impactos na biodiversidade, no conforto térmico e sonoro, na gestão dos riscos, na reprodução dos ciclos elementares e complexos dos processos naturais. Tendo como referência a célebre máxima de que nada do que é humano nos pode ser estranho, diremos que nada pode ser estranho a quem pensa e quer construir cidade. Também no que respeita aos recursos, se vive hoje um novo paradigma. O conhecimento de que, à nossa escala, os recursos naturais são finitos e degradáveis, condiciona as políticas em relação às fontes e gestão da energia, à água, ao solo, aos resíduos, aos serviços básicos e a tudo o que é essencial à vida. A questão do peso absoluto ou relativo do interesse público e dos particulares sobre os recursos essenciais à vida e à vida em sociedade não podem deixar de estar presentes na operacionalização dos processos que se desenvolvem nas cidades. Mas é igualmente indispensável que no planeamento esteja presente a consideração dos fatores de boa gestão que garantem a sua sustentabilidade. No mundo de hoje, e numa concepção de futuro que, por inércia, resulte das forças presentemente em ação, as cidades confrontam-se de forma crescente e dramática com o problema da mobilidade das pessoas, dos produtos e da informação. Os fenómenos associados à mobilidade, no que respeita à circulação de pessoas e ideias, veículos, vias e outros suportes, da produção, armazenamento, conservação, distribuição e consumo de bens, não podem deixar de ser considerados nos processos de planeamento. E se estamos apostados na construção de uma cidade à escala e dimensão humana, também o urbanista não pode deixar de ter presente que todos os que nela vivem são agentes de planeamento, com a sua cultura, expressa em valores, atitudes e comportamentos, a requerer espaços e momentos de encontro e conhecimento essenciais à gestão de conflitos e ao indispensável exercício da democracia. Tudo aponta, de facto, para que numa cidade que se pretenda sã, solidária e sustentável, seja indispensável uma democracia plena. Mais democracia, melhor cidade. Bom trabalho, bom Congresso. A palavra ao Presidente Ricardo Louçã, Presidente da Junta da União dos Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pargal e Cacilhas. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Daqui saúdo todos os participantes envolvidos neste Congresso, assim como todos aqueles trabalhadores que me proporcionaram que hoje estejamos aqui a discutir estas matérias. Encontramos-nos aqui hoje e durante os próximos 2 dias para abordarmos e debatermos os desafios que hoje se nos colocam, não só ao município, mas também às freguesias. Com o 25 de Abril, o poder local adquiriu e deu um contributo inegável para a melhoria das condições de vida das populações. Basta lembrarmos do que era o nosso município e as suas freguesias antes da Revolução de Abril. Com a Constituição de 1976, consagrou-se a autonomia das autarquias que passaram a ser reconhecidas
como entidades autónomas do Estado com atribuições que lhe conferem proteção contra qualquer ingerência do poder central. As autarquias locais, freguesias, são um dos pilares fundamentais da organização democrática do Estado, legitimada pelo voto, assumindo-se assim como um instrumento fundamental em defesa dos interesses das populações na sua área de intervenção. No entanto, decisões políticas do poder central têm sujeitado as autarquias freguesias a inúmeros constrangimentos que têm retirado sistematicamente autonomia e eficácia ao nosso funcionamento, reduzindo e muito a sua capacidade de intervenção. E para reforçar o que atrás foi dito, basta debruçar-nos sobre a legislação que reforça a ingerência do poder central e, por conseguinte, a perca de autonomia, quer administrativa, quer financeira, e tomemos como exemplo, no que às freguesias diz respeito, a contratação de recursos humanos, a ingerência nas negociações com os órgãos representativos dos trabalhadores, assim como um conjunto de restrições orçamentais, como a redução da participação das freguesias nas receitas do Estado. Para além disto, e no caso particular das nossas freguesias, assistimos por parte do Governo Central a eliminação das 6 das 11 freguesias, seus órgãos deliberativo e executivo, não tendo em conta o património coletivo, as características locais, como até sociológicas, de cada uma delas e, acima de tudo, de respeitando e impondo condições contra a vontade dos respectivos órgãos eleitos, Executivo e Assembleia de Freguesia, quando foram chamados a pronunciarem-se sobre tal ato. Não sendo caso único, o que se tem verificado por parte dos sucessivos governos é o desrespeito pelas freguesias, pela autonomia do poder local, como um órgão de soberania menor se tratasse, desprezando desta forma aviltante os interesses próprios de cada população. É fundamental, é importante que as autarquias locais, e no caso particular das nossas freguesias, devam ser dotadas de um quadro legislativo estável que não coloque em causa a sua existência como um dos pilares da democracia, como atrás foi dito, mas também como um órgão de soberania mais próximo dos cidadãos. Assim, o que deveria ser um trabalho de maior proximidade com as populações, a verdadeira razão da existência dessas freguesias, tendo presente que as mesmas foram criadas a partir das paróquias, o que se verifica, e não é demais aqui lembrar, é que esta organização administrativa, o que veio trazer, e no nosso Conselho em particular, foi acentuar ainda mais as dificuldades dos eleitos em trabalhar com os seus cidadãos. Mas todos juntos, com a nossa capacidade de trabalho e de resistência, vamos procurar reverter este processo. E aqui, leia-se reposição das 11 freguesias no nosso Conselho. Passo fundamental e imprescindível para a prestação de um serviço público de proximidade que, apesar de todas as revisões a que foi sujeita, a Constituição de 1976 ainda consagra. Desejo-vos um bom trabalho. Viva o poder local democrático, viva a Almada, viva Portugal! Então, para nos falar agora sobre a região, a área metropolitana e Península de Setúbal, projeto estratégico de linhas de desenvolvimento regional, a palavra ao Presidente Carlos Humberto Carvalho. Boa noite, saúdo-vos a todos, saúdo o Concelho de Almada e as suas gentes. É com enorme gosto que estou no Congresso de Almada a intervir sobre o poder local e a nossa região. Almada é e vai continuar a ser um concelho de referência na margem sul e no país, pelo nível de qualidade de vida a que chegou,
pela qualidade de vida urbana, pela diversidade paisagística, pelos patamares culturais que atingiu, pela importância do associativismo, pela tradição que mantém, pelo seu poder local. A Almada vai continuar a ser uma centralidade na região de Lisboa, vai reforçar este seu papel. O poder local democrático, pilar e símbolo arrojado da Revolução de Abril, é crescentemente objeto de uma ofensiva pensada, estruturada, global, manifestamente ideológica. O que não se desliga da ofensiva global contra os direitos e conquistas do povo português, uma ofensiva com raízes históricas, prolongada no tempo e amplamente intensificada nos últimos anos. Nela encontram eco e corpo os objetivos de redução do Estado e, particularmente, as suas funções sociais, associada à alienação de funções e serviços públicos, reforço das privatizações, concessões e externalização de serviços. A oneração crescente das populações, seja pela via do aumento de impostos, taxas ou tarifas, seja pela redução de salários e pensões. Redução do investimento. Assim, dará força às ideias que são todos iguais ou de que nunca fomos tão livres, mas nunca pudemos alterar e influenciar tão pouco. Podemos retratar a posição atual deste processo em 4 linhas fundamentais. Imposição da asfixia financeira. Uma crescente ingerência administrativa. A negação de condições fundamentais ao exercício das funções. Um empobrecimento da expressão democrática do poder local. Portugal precisa de uma área metropolitana de Lisboa mais potente, suscetível de afirmações à escala europeia. Consegui-lo implica, antes de mais, lançar um olhar sobre esta mesma área metropolitana de Lisboa, sobre a cidade de Lisboa, sobre a Península de Setúbal e sobre o Arco Ribeirinho do Sul. Só vencendo e ultrapassando os desequilíbrios entre a margem norte e a margem sul, pode a área metropolitana de Lisboa sê-lo verdadeiramente. Só então, do mesmo modo, pode Portugal assumir-se como um espaço de encontro entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre a Europa e a África, um espaço de encontro de vidas, culturas, religiões e diferentes desenvolvimentos. Assumimos um papel de relevo no processo de construção de uma agenda metropolitana assente nos seguintes princípios. No aumento e dinamização da internacionalização económica e produtiva nacional, construída sob um duplo segmento de infraestruturas portuárias, aeroportuárias, ferroviárias e logísticas, e bem assim sobre a relevância da língua portuguesa no mundo enquanto fator de difusão cultural, de potenciação das redes de trocas na Europa e junto de comunidades de países de língua portuguesa, da vida científica e profissional, do turismo, de congressos e de eventos de ensino superior. Na mobilidade regional, na promoção da coesão territorial, na eficiência dos serviços de interesse geral, na difusão do conhecimento e da tecnologia. Portugal e a área metropolitana de Lisboa necessitam que a Península de Setúbal, o Distrito de Setúbal, sejam potenciados e aproveitados os recursos existentes que proporcionariam a inversão dos problemas com que estamos confrontados. Temos população ativa, portadora de cultura e experiência produtiva, facilitadora de elevados índices de produtividade e significativamente jovem comparativamente com o todo nacional. Temos uma importante base industrial. Temos potencial para a produção energética. Temos características naturais que colocam ao dispor importantes portos marítimos e fluviais.
Temos património histórico e natural e temos importantes áreas protegidas e parques naturais. Temos elevados níveis de qualidade de vida, em grande medida como resultado da capacidade transformadora do poder local na região. A estratégia a concretizar na Península de Setúbal passa também pelo reforço do sistema regional de conhecimento, escolas e universidades, pela coesão e identidade territorial, diminuição das desigualdades e integração social, melhoria da formação e educação, diversificação, modernização e expansão das atividades económicas, em particular dos setores produtivos, defesa de serviços públicos de qualidade. Estou a falar-vos da nossa região, mas, acima de tudo, das nossas escolhas, das nossas opções. Falar-vos de como é possível escolher fazer diferente, procurar fazer sempre melhor. De como é possível, com confiança e determinação, traçar caminhos de desenvolvimento, de crescimento, de equilíbrio, tendo sempre por horizonte as pessoas, os trabalhadores, as populações, os interesses do povo e do país, dos seres humanos. Na Península de Setúbal temos intervido sempre. Temos escolhido, sem inevitabilidades, com resultados que não podemos deixar de considerar positivos. Cientes das dificuldades, enfrentando-as, demonstrando que é possível não somar austeridade à austeridade, não somar corte aos cortes. Que é sempre possível construir soluções. Que é preciso fazer uma aposta forte na Península de Setúbal, na produção, no investimento público. A realidade continua crescentemente a exigir. A vida exige. Transformar a área metropolitana numa região motora do desenvolvimento nacional, cidade de duas margens. Apoio determinado à concretização do projeto Arco Ribeirinho do Sul, como alavanca do desenvolvimento económico, ambiental e de renovação urbana dos concelhos de Almada, Barreiro e Seixal. A criação de postos de trabalho estáveis e com direitos, um combate firme e criativo ao desemprego, particularmente dos setores mais jovens. O incremento da capacidade produtiva nos setores da agricultura, da pesca, agroalimentar, construção e reparação naval, automóvel, papel, cimentos, adubos, metalomecânica pesada, eletrónica e biotecnologia. Também o serviço às empresas e às pessoas, as tecnologias, uma verdadeira e intensa revolução técnico-científica e o turismo terão que fazer parte harmoniosamente do desenvolvimento que queremos construir na região. A gestão eficaz, coordenada dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines e a criação de um terminal multimodal no Barreiro, o chamado terminal de contentores. O reforço dos acessos ferroviários à Europa, em alta velocidade ou velocidade alta, e a construção da terceira travessia do Tejo no corredor central. A construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete. A melhoria das ligações rodoviárias entre os 6 concelhos do chamado Arco Ribeirinho do Sul, particularmente a Ponte Barreiro-Seixal e posterior ligação ao concelho de Almada, e da eventual ligação entre o Barreiro e a Ponte Vasco da Gama. A ampliação do projeto Metro Sul do Tejo. A concretização da plataforma logística do Peceirão. Minhas senhoras e meus senhores, estudos mais recentes apontam para a possibilidade do país perder cerca de 1 milhão de habitantes nos próximos 10 a 15 anos e 3 milhões nos próximos 30 a 40 anos. Esta probabilidade tem que ser ponderada e incorporada na perspectiva de desenvolvimento urbano da área metropolitana de Lisboa e da Península de Setúbal. Neste contexto, como vamos desenvolver as cidades? Em expansão ou em concentração?
Como resolver os problemas das zonas históricas, em alguns casos desertificadas e degradadas? Como encontrar solução para os vazios urbanos num contexto de diminuição e envelhecimento das populações? Como atacar o problema das auges e de outras zonas pouco infraestruturadas? Como responder aos múltiplos e complexos problemas criados por termos cidades infraestruturadas para muito mais população do que aquela que vamos ter? Como responder aos novos desafios que necessitamos de concelhos e freguesias mais amigos das pessoas, mais acessíveis, mais sustentáveis ambientalmente, mas também financeiramente, no atual contexto social, financeiro e político do país e da Europa, já agora? Como reforçar as estruturas ambientais e ecológicas, continuando a intervir no sentido do equilíbrio entre o ambiente, as pessoas e a atividade económica? Como construir uma perspectiva que tenha em conta as consequências das alterações climáticas? Minhas senhoras e meus senhores, consideramos a cultura como fator muito importante, fundamental para o desenvolvimento humano. Uma cultura aberta, global, multidisciplinar. Uma cultura que esteja ao serviço das pessoas, com base nas boas tradições das gentes dos concelhos da Península de Setúbal, mas aberta a novas formas e valores daqueles que connosco vêm viver. Uma cultura criada de baixo para cima, uma cultura que nasce do povo e para o povo, uma cultura disponibilizada desde a tenra idade, mas para todos. Uma cultura completamente aberta, formal e informal, de sala e de rua, mais erudita ou mais popular. Uma cultura que não se dissocia da atividade física e desportiva, que deve ser mais intensificada e desformalizada. Necessitamos de continuar a apostar na generalização do acesso à cultura e ao desporto, assentes numa oferta transversal, de qualidade, democrática e participada, capaz de contribuir para a construção e a atração de novos públicos e novos protagonistas. As câmaras municipais não estão isoladas. Mercê, por um lado, de significativas e conhecidas limitações institucionais e, por outro, de uma vontade real de trabalhar e de construir caminhos com os outros, as câmaras devem continuar a ser um parceiro entre parceiros. Neste quadro, impõe-se-nos que resistamos, e para isso somos muitas vezes empurrados, a assumir a postura de curador ou programador da oferta e da vida cultural dos concelhos, substituindo-a, isso sim, pela de catalisador, de facilitador dos processos criativos, permanentemente procurando formas de apoio a quem faz e quer fazer, que não as meramente financeiras, disputando movimentos de transformação, agilizando plataformas de entendimento, guiando redes formais e informais, prosseguindo a nossa verdadeira vocação. Minhas senhoras e meus senhores, o ataque aos serviços públicos a o que hoje assistimos torna ainda mais urgente a afirmação e reforço dos nossos direitos. Reforço este que é fundamental que atentemos apenas se verificará se formos capazes de responder à forma como prestamos o serviço público, repensando o modo como, com menos meios, continuaremos a prestar o serviço que as populações necessitam. Isto a par e passo de uma melhoria significativa do atendimento municipal, tanto na qualidade do atendimento como na qualidade da informação prestada, construindo e afirmando uma postura de competência que evidencia a disponibilidade para ouvir e ajudar a resolver e a apresentar um novo rosto dos municípios e do serviço público. Necessitamos de uma escola pública universal e de qualidade e uma maior ligação da educação a um percurso ao longo da vida. Necessitamos de uma saúde mais próxima dos cidadãos, tecnologicamente mais desenvolvida, que responda às novas patologias da vida moderna. Temos presente uma visão dos concelhos e das comunidades enquanto espaços de solidariedade e de intervenção social.
dotados dos seus mecanismos e instrumentos próprios de inclusão, apoio e sustentação de necessidades e carências, mas cabe-nos uma abordagem aos problemas de caráter social que parta do reconhecimento que os mesmos só terão uma solução adequada no âmbito de políticas de desenvolvimento e emprego, de redistribuição da riqueza produzida e de maior equidade, posicionando-as assim numa escala que quase sempre ultrapassa o domínio do município. Os municípios da Península de Setúbal continuarão a intervir intransigentemente e criativamente na defesa da água e do saneamento público, bem como dos sistemas de resíduos. Também as políticas de habitação, de proteção civil e de segurança das populações continuarão a contar com a intervenção dos municípios da nossa região. O poder local, como referi, é uma importante conquista que fica mais enfraquecida com a redução de freguesias, pelo que não descansaremos enquanto as populações não forem chamadas a intervir para se pronunciarem pela retoma das freguesias que foram unidas, destruídas, como quiserem. Também o combate e a luta pela regionalização de forma criativa tem que ser mantido e dinamizado. A democracia, a participação e a cidadania são estruturantes na visão de desenvolvimento que temos. Na Península de Setúbal, a dimensão participativa, a nossa capacidade para estar e falar e construir soluções com todos, caracteriza-nos melhor e talvez com mais profundidade qualquer outro fator ou dimensão. A sua construção e materialização dependem do trabalho diário, dependem, em boa medida, dos pequenos gestos, da capacidade de ouvir, de disponibilidade para convencer, mas também para ser convencido. Vou terminar com uma frase de um poema que cantávamos no tempo da Resistência. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Almada está a fazer a sua hora. Um abraço. Para nos falar sobre o território, Plano Diretor Municipal, Planos Estratégicos e Modelo de Desenvolvimento, a palavra à Sra. Vereadora Amélia Pardal. Boa noite a todos e a todas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Bragal e Cacilhas, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Sr. Vereador José Gonçalves, Sr. Vereador Joaquim Barbosa, Sr. Vereador Miguel Cardina, Sra. Deputada Municipal Alexandra Correia, Srs. Deputados Municipais Carlos Guedes e António Maco. Caras e caros colegas da Comissão Organizadora do Congresso Almada, caras e caros colegas autarcas, caras convidadas e caros convidados e participantes, a todas e a todos, saúde calorosamente. Permitam-me, nesta primeira sessão do Congresso Almada Pensar o Futuro, saudar de forma particular a Comissão Técnica Executiva, bem como todas as equipas técnica, administrativa, logística e operacional que permitiram preparar e realizar este Congresso que hoje começa. A todos e a todas, o nosso muito e muito obrigada pela dedicação, empenhamento, profissionalismo, disponibilidade e paixão com que desde o início se envolveram neste projeto e do qual hoje, eleitos dirigentes e trabalhadores, já nos podemos orgulhar. Estamos hoje aqui e estaremos unidos nos próximos 2 dias em Congresso porque existe este território, Almada, e porque existimos neste território, porque nos queremos continuar a desenvolver enquanto comunidade e queremos desenvolver Almada no quadro da Península de Setúbal, da área metropolitana de Lisboa e do país. O Concelho de Almada é constituído por um conjunto de características físicas e paisagísticas muito diversas e de rara beleza que lhe conferem distinção no contexto da área metropolitana de Lisboa.
uma faixa ribeirinha a norte e nascente com 10 km de extensão, olhando Lisboa e o estuário do Tejo, uma frente de mar com mais de 13 km, com as melhores praias da região de Lisboa, tendo como pano de fundo a paisagem protegida da arriba fóssil da Costa da Caparica. Um interior do concelho com um passado rural, ainda que afetado, tal como outros concelhos metropolitanos, pelo processo de construção de génese ilegal que ocorreu com maior expressão e intensidade nos anos 60 e 70 do século XX, mas conseguiu preservar até hoje uma diversidade paisagística e um conjunto de espaços singulares marcados fortemente pelos seus vales. Hoje, a Almada, com uma população de 174 mil habitantes, alcançou um papel destacado na hierarquia da rede urbana da Península de Setúbal e da área metropolitana de Lisboa. Está no centro do contínuo urbano que abraça os dois lados do rio, a chamada cidade das duas margens. A relação direta com Lisboa e o Rio e a extensa frente de praias de vocação claramente metropolitana geram um número muito significativo de visitantes, cerca de 8 milhões por ano, e uma população flutuante que nos visita e que trabalha no concelho de mais de 70 mil pessoas. A travessia do Tejo é crucial para o padrão de deslocações e acessibilidades de e para o concelho. Deste sistema fazem parte as travessias rodoviárias e ferroviárias pela Ponte 25 de Abril, bem como as travessias fluviais. A componente paisagística constitui também em si uma forte ligação que une ambas as margens. O concelho é servido por 3 vias estruturantes de nível superior: a A2, o IC20 e o IC32, Circular Regional Interna da Península de Setúbal, que assumem especial relevo na acessibilidade rodoviária da área metropolitana de Lisboa, formando este último, o IC32, um importante anel em torno da coroa ribeirinha. Ao nível do transporte coletivo, a rede de metropolitano ligeiro, MST, em articulação com a Fertagos, impôs uma reformulação do conceito de transporte coletivo no serviço às áreas urbanas. A sua implementação no eixo central da cidade constituiu o motor para o ordenamento da via urbana na cidade alargada, desde o Laranjeiro a Cacilhas e até ao Monte Caparica, acentuando o caráter pedonal, comercial e de lazer das zonas adjacentes ao corredor do metro. Alguns dados sobre este concelho. Temos 11 freguesias, vivem aqui mais de 72 mil famílias, 70 mil habitantes estão em fase ativa da sua vida, exercendo o seu trabalho no fundamental, essencialmente no setor terciário. Temos 61 escolas da rede pública, 47 escolas básicas com bibliotecas escolares, são servidas 900 mil refeições ano a alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, temos 35 mil alunos na rede pública, do primeiro ciclo ao ensino superior. Somos o segundo maior polo universitário da área metropolitana de Lisboa. Temos 10 parques urbanos, 41 jardins públicos, 338 hectares de reserva botânica na Mata Nacional dos Medos, mais de 70 exposições anuais nos equipamentos culturais municipais, mais de 21 mil inscritos nas bibliotecas municipais, mais de 160 mil espectadores nos espetáculos culturais promovidos pelo município, mais de 80 mil utilizações dia dos serviços desportivos municipais, mais de 300 mil dormidas ano, na hotelaria, números só superados por Lisboa e Cascais, números significativos entre outros. O ordenamento territorial tem que se assumir como um instrumento para o bom governo deste recurso essencial e finito que é o território. O desordenamento afeta a capacidade competitiva das cidades, da economia nacional e, sobretudo, aspecto fundamental, a qualidade de vida das populações. O Estado Central e as autarquias locais detêm uma responsabilidade solidária no planeamento do território. Em Almada, nem sempre o Estado tem cumprido com as suas obrigações, obrigando a autarquia a um esforço considerável no sentido da supressão de algumas dessas falhas. Há 40 anos atrás, o passivo era gigantesco. Um território sem as infraestruturas mais básicas, sem rede de equipamentos educativos, culturais e desportivos e com grandes problemas ao nível do ordenamento. O poder local democrático, há quase 4 décadas, que de forma empenhada e determinada tem trabalhado na transformação no quadro de vida do concelho, daqueles que nele habitam, trabalham ou estudam e dos que o visitam. É um longo processo de pequenos e grandes projetos, com alguns contratempos e atrasos, mas sobretudo de profunda transformação e construção de um concelho moderno e inovador, onde a participação das populações, a grande consciência cívica e de cidadania se têm assumido como fundamentais.
Tem sido constante a diversificação e aprofundamento das formas de participação dos cidadãos na vida do município, promovendo processos de concertação entre os agentes económicos, sociais, culturais e educativos, os organismos da administração pública e o município em torno de projetos e/ou áreas estratégicas de desenvolvimento. 3 décadas de planeamento municipal conduziram a um crescimento mais equilibrado, com uma resposta satisfatória quanto à distribuição equitativa dos equipamentos, o acesso à habitação e a preservação da paisagem e dos recursos naturais. Hoje, Almada é um dos principais concelhos, não só em termos demográficos, como também ao nível da oferta de equipamentos, de hierarquia superior e de emprego qualificado, pelo que atingiu uma posição estrutural que lhe permite perspectivar o reforço do seu papel enquanto centralidade de nível superior na área metropolitana de Lisboa. O plano de diretor municipal de Almada, que está em vigor, foi iniciado após um vastíssimo trabalho de planeamento, projetos e obras de infraestruturação básica do concelho, desenvolvidos após o 25 de abril de 74. A sua elaboração, iniciada em 1987, introduziu de forma vanguardista um importante conjunto de disposições e uma metodologia inovadora com assinaláveis melhorias nas boas práticas de planeamento e organização do território. Há 26 anos, mais precisamente a 25 e 26 de novembro de 88, realizaram-se as primeiras jornadas do PDM do Concelho de Almada, sob o lema Almada, Ordenar e Desenvolver. Foram desenvolvidos vários estudos e dinamizados vários trabalhos, como por exemplo o Seminário sobre Turismo em Almada, que se realizou em julho de 91. Realizaram-se ainda as segundas jornadas do PDM em 27 de fevereiro de 92, onde foram apresentadas as propostas de plano. Tendo por base um processo alargado de participação dos serviços municipais, agentes e atores socioculturais, económicos e políticos, a metodologia de trabalho centrou-se na construção de um diagnóstico profundo da situação existente, na consensualização de uma visão do Estado do Concelho e das suas tendências de evolução e, finalmente, na formulação de um conjunto de 5 objetivos estratégicos para a transformação do Concelho à altura: a diversificação da base económica e modernização dos processos produtivos, o reforço e equilíbrio da rede urbana do Concelho e do seu papel na região, a melhoria do ambiente natural e do ambiente construído, o desenvolvimento sociocultural e a formação profissional, o desenvolvimento de uma nova imagem do Concelho e da sua gestão. Consolidada a fase de planeamento e infraestruturação do Concelho até final dos anos 80, lançada e realizada a fase do desenvolvimento integrado nos anos 90, iniciada a implementação progressiva do Plano Diretor Municipal e dos seus objetivos estratégicos, assumido o desenvolvimento sustentável e solidário no início do terceiro milénio, promovemos nos últimos 15 anos a elaboração de importantes projetos estratégicos que em diversas áreas e setores introduziram atualidade, visão, conhecimento e inovação à estratégia de desenvolvimento local. O Metro Sul do Tejo, após 20 anos de luta das populações, traduziu-se numa conquista de particular significado para a melhoria das condições de mobilidade dos cidadãos, para a qualidade do ambiente urbano, para a qualificação do espaço público e para o desenvolvimento económico, em especial ao nível da mobilidade, do comércio, do turismo e das novas tecnologias. O Plano de Desenvolvimento Estratégico da Costa da Caparica, Programa Polis, cuja implementação é fundamental para o êxito do desenvolvimento motor, identificado no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, encontra-se hoje ameaçado com a decisão unilateral do acionista-Estado de liquidação da Costa Polis. Em sequência, o estudo de enquadramento estratégico da Costa da Trafaria atual e que identificou o elevado potencial desta área do território, um porto de pesca, as praias, a Vila da Trafaria, o património, a paisagem, a relação com Lisboa, a ligação à Costa da Caparica, entre outros. Almada, nascente cidade da água, desígnio de futuro e de grande dimensão e alcance estratégico, que representará um passo de extraordinária importância no sentido da transformação profunda de uma área crítica do território de Almada, abandonada pela desativação da indústria de construção e reparação navais na antiga Lisnave. Os instrumentos de planeamento decorrentes dos estudos de enquadramento estratégico Almará Ginjal, do Santuário do Cristo Rei Seminário de São Paulo e Olho de Boi Arialva, o Plano Estratégico da Almada Poente, em parceria com o IRU, que abrangem parte fundamental da área ribeirinha norte. A aposta estratégica na reabilitação e na regeneração urbanas, iniciada logo que o quadro legal se tornou favorável, com a delimitação de áreas de reabilitação urbana, as conhecidas ARUs, em Cacilhas, Almada, Pragal, Cova da Piedade, Monte Caparica e Trafaria,
que brevemente se estenderá a Porto Brandão, com resultados visíveis e reconhecidos na transformação do edificado, do espaço público, da dinâmica económica, na criação de alguns negócios locais, no rejuvenescimento destas áreas e até na elevação da autoestima e sentimento de pertença das pessoas, das comunidades. Os projetos para a requalificação e desenvolvimento do eixo Porto Brandão, Fonte Santa, Monte Caparica, Universidade Nova. O Plano de Mobilidade Acessibilidades 21, com medidas para a segurança e fluidez da circulação e da gestão integrada e rigorosa do estacionamento. O Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo, instrumento fundamental para a promoção deste importante setor da atividade económica. O Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade no Concelho de Almada, Acessibilidade para Todos, com uma visão abrangente deste conceito e com propostas concretas de atuação nos diversos domínios, constitui um grande desafio para os próximos anos. A Agenda 21 da Criança e todo o trabalho para a sensibilização e educação ambiental das crianças e jovens do Concelho para uma comunidade mais sustentável. O desenvolvimento do Parque Escolar do Concelho, reforçando o conceito de cidade educadora, assegurando às crianças e jovens as condições de base para uma formação integral. O Plano de Desenvolvimento Social, parceria alargada com alguns serviços da Administração Central, juntas de freguesia, instituições e entidades locais da rede social, centrado na mitigação das situações de pobreza e de exclusão social e, fundamentalmente, dirigido aos grupos sociais mais desfavorecidos. O trabalho desenvolvido com a comunidade nas áreas da cultura, do desporto, da educação, da juventude, do movimento associativo, assente numa forte relação de proximidade e numa existência de uma rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer, fortemente reforçados nos últimos anos, permitindo que o Concelho se caracterize por uma relevante e diversificada oferta em diferentes dimensões no quadro nacional. Colocam-se nas grandes questões e desafios no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal e do futuro do Concelho. Os trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal iniciaram-se formalmente em dezembro de 2008, com a aprovação do relatório de avaliação da execução do PDM em vigor. Iniciámos em 2009 um trabalho exaustivo e aprofundado de recolha e estudo de dados que nos permitiram finalizar o extenso documento Estudos de Caracterização do Território, desenvolvidos em 5 volumes: Enquadramento Territorial, Sistema Ambiental, Sistema de Energia, Sistema Social e Económico, Sistema Urbano e o Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica, que decorre e é parte integrante do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Elaborámos um documento de grande importância que se chama Território e População, um retrato da Almada Censos 2011, que atualizou os estudos de caracterização relativamente aos dados da Operação Censitária de 2011, mas cujos dados só ficaram disponíveis ao longo de 2012. Está em fase final, neste momento, o quadro prévio ao ordenamento, que determinará a visão estratégica para o Concelho e funcionará como interface de articulação entre a fase da caracterização diagnóstico e a fase da construção da proposta de plano. Trata-se de um documento-chave no momento decisivo do processo de revisão, para o qual este Congresso contribuirá de forma importante. Feita a interpretação dos resultados na fase da caracterização, assume-se como fundamental definir uma orientação em função da identificação dos problemas e das situações de disfunção do sistema territorial, das tendências de evolução, dos recursos e potencialidades do território e dos constrangimentos e limitações a minimizar. A construção participada da visão estratégica para o Concelho tem envolvido centenas e centenas de pessoas, organizações, entidades nas áreas da cultura, do desporto, da educação e formação, na área social, do desenvolvimento económico, eleitos das juntas e uniões de freguesias, assembleias de freguesia, Assembleia Municipal, munícipes, cidadãos, especialistas de diversas áreas e culmina neste momento com a realização do Congresso Almada. Os desafios são constantes. Deixar de pensar, de sonhar, de preparar, de tentar antecipar, em suma, de planear, é correr o risco de não prepararmos o futuro. Este processo só se faz com as mulheres e os homens que vivem, transformam e constroem o Concelho, todas e todos que aqui habitam, trabalham, estudam e usufruem deste território tão diverso e singular que é a Almada. Como já aqui foi referido, nomeadamente pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas também pelo Sr. Presidente da Câmara, realizámos na fase preparatória deste Congresso 11 sessões nas freguesias. Houve um amplo processo de participação nestas 11 freguesias e envolveu, como também já referimos, uma participação de mais 800 pessoas em torno de grandes temas e preocupações da atualidade que não iria repetir porque já aqui foram referidas.
Destaca-se a riqueza das intervenções e do debate de ideias que caracterizou estas sessões com a população, que abrangeram um amplo leque de questões fundamentais para a qualidade de vida das populações, quer sejam de ordem social, com grandes preocupações ao nível da coesão social e correção de desigualdades, o envelhecimento da população e as questões associadas, as preocupações ambientais e de desenvolvimento local no contexto das alterações climáticas, em que se denota uma ampla consciência para a necessidade de intervenção e de adaptação, mas também questões de ordem económica e de afirmação territorial do concelho, numa lógica regional e no contexto da cidade das duas margens. Houve espaço para colocar todo o tipo de questões, desde os mais próximos das necessidades diárias até às grandes aspirações das populações, quer seja ao nível dos transportes e da mobilidade, exigindo-se uma ampliação do MST à Costa da Caparica, Charneca da Caparica, a nova estação de Valflores e o novo nó na A2. Neste contexto, não podemos deixar de salientar as aspirações específicas ao nível da construção de uma cidade inclusiva, sem barreiras físicas ou sociais e um espaço de oportunidade e de bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Chegados aqui, estamos perante um território com problemas, oportunidades, muitos recursos e enormes desafios. Se é verdade que vivemos num território com uma elevada exposição aos riscos, nomeadamente naturais, com uma ainda importante área de génese ilegal não reconvertida, com focos de degradação urbanística, social, paisagística e ambiental, com o envelhecimento da população, com elevadas taxas de uso de transporte individual e congestionamento viário e ainda uma reduzida intermodalidade da rede de transportes públicos, bem como um tecido económico fragilizado, é também verdade que temos um território com uma identidade própria, caracterizada por um forte movimento associativo, uma vida cultural e desportiva assinaláveis, um sistema educativo evoluído. Uma localização privilegiada na área metropolitana de Lisboa, constituindo o município com a maior frente de água percentual no contexto nacional, um património material e imaterial, cultural, natural e paisagístico destacáveis, um extenso trabalho de reflexão, caracterização e estratégia que deve ser potenciado e contextualizado com os novos dados e conhecimentos de que dispomos, um concelho onde as instituições, os técnicos, os eleitos e as populações têm um forte envolvimento e empenhamento na vida do território. É assim neste contexto que todas e todos nós temos a responsabilidade de tomar nas nossas mãos os desafios que se nos colocam. Afirmar a Almada enquanto parte fundamental da cidade das duas margens. Afirmar a Almada enquanto polo cultural singular da área metropolitana de Lisboa. Consolidar um processo de planeamento adaptativo que se consubstancie em estratégias de intervenção sustentáveis. Construir uma cidade acessível e inclusiva. Assegurar uma maior autonomia energética com recurso a fontes renováveis. Assegurar uma gestão mais ecoeficiente dos recursos disponíveis. Exigir a implementação e racionalização de uma rede de transportes públicos integrada. Continuar a reconversão, reabilitação urbanística e colmatação urbana. Trabalhar para resolver os territórios deprimidos, Torrões, Cova do Vapor, Terras da Costa, entre outros. Instalar um porto de pesca na Trafaria. Contribuir para a construção de um novo modelo de gestão para o litoral. Assegurar o processo de reconversão urbanística das Auges em Almada, reabilitar e regenerar os territórios ribeirinhos, continuar a dinamizar o espaço público, defender e implementar políticas que promovam efetivamente a igualdade de género no território, políticas de criação de emprego e combate às desigualdades sociais, continuar a defender a maior autonomia do poder local na gestão do território nas suas diferentes dimensões. Este congresso será, estamos certos, um importante espaço de participação, debate, reflexão e proposta sobre o que queremos para o nosso futuro coletivo em Almada. Será um importante contributo para desenhar e construir a futura proposta do Plano Diretor Municipal. Este é um importante desafio. Construir um plano é construir território. É sentir o território com as emoções que nos fazem humanas e humanos. É sentir, pensar e agir para podermos viver momentos e situações mais humanas, dignas e felizes. Não há modelos, nem há receitas. As cidades, os territórios são construções humanas e só nós temos a capacidade e a obrigação de os planearmos, com os meios que temos, com os problemas que existem, com os desafios que se nos colocam, com a criatividade que nos é inerente, com a nossa determinação, o nosso trabalho e a sensibilidade que nos dá esta condição de sermos humanos, de sonharmos e transformarmos o mundo em que vivemos. Deixo-vos com uma citação de Miyakoto, o que faz andar a estrada, o sonho. Bom trabalho, bom congresso.
Então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, vereador José Gonçalves, que nos vai falar das principais linhas de funcionamento do Congresso. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, restantes eleitos do Poder Local, senhores convidados, senhores dirigentes associativos, senhores dirigentes e trabalhadores do município, almadenses. Uma saudação calorosa a todos e a todas. Este Congresso, o Congresso Almada, que aqui nos junta, nesta sessão plenária de abertura, tem uma comissão organizadora que saúdo, com elevada representatividade direta e legitimidade pelo voto da nossa população. Como foi dito, já hoje, junta os senhores presidentes dos órgãos do Poder Local, Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia, todos os senhores vereadores e representantes de todos os grupos políticos com assento na Assembleia Municipal. Este Congresso é o Congresso de todos e é para todos. Uma ampla representatividade na organização corresponderá certamente uma ampla representatividade na participação. Uma palavra de igual saudação a todos os que se empenharam na organização deste exigente processo de participação, com destaque para os trabalhadores do município que asseguraram imenso trabalho na comissão técnica e no apoio dos eventos descentralizados. O Congresso Almada Pensar o Futuro é, pois, um evento de todos, um espaço de reflexão, de participação, de cidadania ativa, evento para o qual estamos individual e coletivamente convocados para dar a nossa opinião livre, fundamentada, construindo a visão para o desenvolvimento local. Estamos a pensar Almada no contexto da nossa realidade municipal, local, mas igualmente na sua dimensão regional, enquanto município da região de Setúbal e da área metropolitana de Lisboa. E em muitas dimensões, a ponderação terá que ser feita no contexto nacional e global. Almada é terra de participação, de intervenção ativa em que os seus cidadãos se mobilizam regularmente pelas causas maiores da nossa vida coletiva. Assim aconteceu uma vez mais no processo de participação na primeira fase deste Congresso, com uma significativa presença nas sessões descentralizadas nas 11 freguesias durante o mês de maio. Boa presença e forte contributo com a opinião fundamentada para os temas em debate. Gostaríamos de destacar a qualidade da participação e sublinhar o contributo cuja síntese vos foi distribuída já nas pastas. Contributos relevantes para a ponderação coletiva e para as linhas orientadoras do município e de grande relação com o processo de revisão do Plano Diretor Municipal já em curso. Das alterações climáticas à reabilitação urbana, das dinâmicas das frentes de água à mobilidade, da coesão territorial à imagem do concelho, da inovação à defesa do património, da educação à cultura, entre tantos outros temas de reflexão e de sistematização de contributos dos nossos concidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, a sessão de hoje abre esta segunda fase do Congresso. Assume os contributos anteriores e pretende aprofundar os seus temas. As sessões plenárias e os painéis temáticos que decorrerão neste fim de semana contarão com novos oradores convidados
e serão espaço de intervenção para todos. As intervenções já efetuadas hoje pelos anteriores oradores, nesta sessão de abertura, sintetizaram os principais desafios que se colocam ao nosso território, ao nosso município e à população. É neste contexto que gostaria de sublinhar a importância dos trabalhos de amanhã e deixar um apelo ao vosso envolvimento no debate. Amanhã o Congresso decorrerá sob o modelo de painéis com sessões no Fórum Romeu Correia, no auditório e na Sala Pablo Neruda, no Cineteatro da Academia Almadense e no Quarteirão das Artes. Durante a manhã teremos um painel sobre ambiente e energia, um painel sobre desenvolvimento, educação e coesão social e um painel sobre água, bem público. Durante a tarde, um painel sobre logística, transportes e mobilidade, um painel sobre cultura, território e coesão social e o painel sobre desenvolvimento económico, inovação e conhecimento. Dos resultados do debate de cada painel será efetuada uma síntese e apresentar pelo moderador no domingo perante o plenário em sessão de apresentação das principais linhas de debate, que decorrerá no Teatro Municipal Joaquim Benite em sessão prévia à sessão de encerramento. Permitam-me que sublinhe a importância destes 6 painéis, a sua atualidade e centralidade na vida coletiva, neste nosso tempo e neste nosso território. A existência de espaço de apresentação nos painéis para comunicações, de apresentação de projetos e de debate com todos os intervenientes. Consideramos que este será um modelo de participação para todos. Minhas senhoras e meus senhores, é por Almada e pelos almadenses que devemos intervir. No respeito pela opinião, no desejo de levar mais longe o desenvolvimento local e a qualificação da vida das nossas populações. O Congresso, assim o desejamos, ajudará a sistematizar, a avaliar e dará melhores condições para a decisão dos órgãos municipais quando chamados a decidir sobre elementos centrais da nossa ação. Desejamos que seja um espaço democrático, de intervenção e contributo de todos, do especialista, do universitário, mas igualmente do cidadão que tem opinião e pretende contribuir para um futuro melhor da sua comunidade. O debate socializa conhecimento, forma opinião, aponta perspectivas, ajuda a reflexão individual e coletiva. Gostaria, por último, de sublinhar a importância da sessão de encerramento, que decorrerá no domingo no Teatro Municipal Joaquim Benite e que terá intervenções da Sra. Vereadora do Urbanismo, Amélia Pardal, do Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Rui Garcia, do Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, do Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas. Minhas senhoras e meus senhores, contamos com o contributo de todos e de todas e apelamos à participação nos vários momentos deste nosso primeiro Congresso de Almada. Viva Almada! Então, resta-me agradecer a todos a presença, desejar que nos continuemos a encontrar e que seja já amanhã às 9h30 num daqueles painéis que aqui foram anunciados. Boa noite a todos, muito obrigado.